O câncer de estômago é um tema que precisa ser discutido. Ele está associado aos maus hábitos alimentares e aos maus hábitos de vida, como o tabagismo e o excesso de álcool. Câncer de estômago. Você já pensou nesse assunto? Mais Saúde, um programa do Hospital Luxemburgo, unidade do Instituto Mário Pena, focado na detecção precoce e prevenção de doenças. São vários assuntos e temas importantes para ajudar você a viver mais e melhor. Isso só pode acontecer por meio da informação e da prevenção. Ninguém melhor do que uma equipe de especialistas para apontar os caminhos para uma vida saudável. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Nesta edição do programa Mais Saúde, a gente discute o tema câncer de estômago com o Dr. Bruno Rigg. Doutor, prazer tê-lo aqui no programa. E eu já emendo a primeira pergunta. O que é o câncer de estômago? Olá, Fabiano. O câncer ele acontece quando as células próprias do organismo, nesse caso as células do estômago, elas começam a se dividir de uma maneira rápida, desordenada, podendo então levar à formação desses tumores que podem, além de obstruir, levar ao entupimento do órgão, invadir órgãos ou estruturas próximas. Doutor, como que se adquire, ou melhor, como surge este câncer? Os cânceres eles vão surgir a partir de mutações ou alterações no DNA das células do próprio paciente. Essas mutações, então, vão levar a esse crescimento desordenado com multiplicação rápida das células. No caso do câncer de estômago, isso está associado à ingestão de alguns alimentos ricos em nitritos, que vão ser metabolizados até nitrosaminas, que são substâncias tóxicas que levam à alteração do DNA do paciente. Aí você ouviu um termo meio complicado, né? Pensou assim, a alimentação pode, de repente, interferir nessa questão do câncer de estômago. Doutor, estou certo? A alimentação está aí atrelada a este câncer? Os hábitos de vida, não só os hábitos alimentares, eles estão associados à maior ocorrência do câncer. No caso específico do câncer de estômago, a gente sabe que o tabagismo e o alcoolismo, o excesso de bebida alcoólica, não álcool em doses pequenas, ele pode sim aumentar a chance de você desenvolver o câncer de estômago. Os alimentos enlatados, os alimentos defumados, principalmente os alimentos conservados em sal, eles aumentam também a chance de desenvolver o câncer de estômago. A gente sabe que nas regiões onde não há a conservação dos alimentos em geladeira, ocorre um maior número de casos desse câncer. Agora, doutor, não quer dizer que a gente não possa fazer o uso desses alimentos. Tem que ter uma alimentação regrada, é isso? A gente sempre recomenda que você não exagere nesses tipos de alimentos, mas a gente sabe que os alimentos defumados eles são ricos em nitratos e nitritos e podem sim levar a um aumento no câncer do estômago. Qual que seria a alimentação correta, doutor? Qual que seria o caminho para se alimentar e estar livre aí dessa doença? Bom, a gente sempre recomenda que uma dieta balanceada, rica em fibras, principalmente vegetais folhosos, alimentos que sejam ricos em vitamina A e vitamina C, eles guardam alguma proteção para o câncer, contra o câncer de estômago. A gente recomenda também frutas, as frutas elas são ricas em nutrientes, ricas em vitaminas, são capazes de prevenir ou diminuir a incidência do câncer de estômago. A gente está falando da alimentação, mas o hábito de vida também está completamente associado ao câncer de estômago. Doutor, é o tabagismo, o excesso de álcool, é esse ritmo de vida também que pode levar à doença? Sim, tudo em excesso a gente sabe que faz mal, ainda mais substâncias tóxicas como o cigarro, que eu acho que é o principal fator de risco. A gente sabe que ele está associado não só ao câncer de estômago, mas vários outros tipos de câncer, o câncer de pulmão, o câncer de mama também. Então a recomendação médica é sempre abandonar por completo o tabagismo. Doutor, falando um pouco mais sobre a doença, o termo Helicobacter pylori, o que significa e como que ele pode influenciar no surgimento da doença? A Helicobacter pylori é uma bactéria que está presente nos alimentos e na água potável.
ela ocorre em aproximadamente 70% da população brasileira, mas nem todas as pessoas que têm essa bactéria vão ser infectadas por ela, né? A gente sabe que é uma bactéria passível de tratamento, só algumas pessoas que vão manifestar sintomas, mas a grande importância dela para o caso do câncer gástrico é que ela pode levar a alterações na mucosa do estômago, culminando com a formação da gastrite atrófica, que num intervalo de 10 até 20 anos pode vir a desenvolver um câncer na mucosa do estômago. Essa é a importância da bactéria na gênese, na origem do câncer gástrico. Mas não quer dizer que todas as pessoas que tenham essa bactéria vão desenvolver a neoplasia, o câncer. Doutor, quais são os sintomas da doença e como que ela se manifesta? Não existe uma sintomatologia específica para o câncer de estômago. A doença geralmente se manifesta através de sintomas gerais. Os principais são a fraqueza, alterações na digestão, a gente pode ter uma lentificação na digestão, mesmo vômitos ou dificuldade para engolir. Outro sintoma importante é o sangramento nas fezes, que você pode perceber, as fezes elas estão mais escuras, às vezes fétidas e muitas vezes pegajosas. Quando você começa a ter esse tipo de sintoma, o mais recomendado é realmente procurar assistência médica especializada. Doutor, e como é que é feito o diagnóstico da doença? Inicialmente, se você está suspeitando de alguma alteração, o mais recomendado é você procurar assistência médica, procurar um médico para que ele vá conversar com você, te examinar e a partir de então continuar a fazer os exames, que a gente chama de propedêutica, né, em busca de chegar a esse diagnóstico. Os exames principais no diagnóstico do câncer de estômago são, primeiro, a radiografia contrastada do estômago, onde o paciente vai ser levado ao setor de radiologia, vai beber um contraste, que é uma substância líquida, e vão ser realizadas radiografias do abdômen do paciente. O outro exame que é fundamental no diagnóstico do câncer gástrico é a endoscopia digestiva alta, onde você vai ser levado a um setor próprio, vai ser submetido a uma sedação e o médico vai passar um aparelho que tem uma microcâmera na ponta, ele vai passar através da sua boca e ele vai conseguir enxergar o tubo digestivo pelas camadas internas. Quando ele chegar ao estômago, se ele encontrar alguma lesão suspeita, esse exame permite que ele faça biópsias que então vão confirmar ou excluir o diagnóstico de câncer de estômago. Já falamos como que a doença se desenvolve, como é feito o diagnóstico, agora vamos falar do tratamento. Doutor, como é que é feito o tratamento dessa doença? Após o diagnóstico, nós vamos proceder ao tratamento que é baseado na cirurgia. A cirurgia vai consistir na retirada total ou parcial do estômago, na dependência do resultado da biópsia, do tipo celular. Essa cirurgia ela é feita com internação hospitalar, o paciente fica em média de 5 até 10 dias no hospital. Inicialmente ele não vai se alimentar pela boca, pelas próprias condições técnicas da cirurgia, mas na grande maioria dos casos a evolução é bem feita, ocorre de maneira tranquila. Outro ponto que é muito importante na cirurgia do câncer de estômago é a retirada dos linfonodos ou gânglios linfáticos, que podem conter células neoplásicas, células cancerígenas, e esses linfonodos são retirados e levados para análise. Doutor, o senhor falando aí de tratamento e tudo mais, uma pergunta que o grande público quer saber. Câncer de estômago tem cura? Sim, Fabiano, tem cura sim. Quando a gente consegue atender um paciente ou diagnosticar precocemente a lesão, fazer uma cirurgia adequada com a retirada dos linfonodos, a gente tem condição sim de falar em cura de câncer. Mas nós só falamos em cura de câncer depois de 5 a 10 anos de acompanhamento, porque é muito difícil você afirmar que você curou o paciente logo após a cirurgia. O câncer é uma doença muito difícil, que mesmo com os exames adequados, mostrando que a doença foi totalmente retirada, existe uma pequena parcela de pacientes que evoluem com o retorno da doença, que a gente chama de recidiva. Mas quando precocemente diagnosticado e bem tratado, a cura é possível. Doutor, o senhor pode nos explicar o que é o câncer gástrico precoce? O câncer gástrico precoce, vamos dizer assim, é o início dessa história do câncer. É quando ele está pequeno, geralmente restrito à mucosa. A mucosa é a camada mais interna do estômago. Quando a lesão é restrita à mucosa e à submucosa, que é a camada logo abaixo, ele é chamado de câncer gástrico inicial. Essas lesões, quando menores do que 2 centímetros e nos tipos histológicos, que a gente chama, na verdade, o tipo da célula que é mais favorável,
O tratamento pode ser feito através de endoscopia, que é um tratamento minimamente invasivo, sem necessidade de cortes ou pós-operatórios prolongados. Doutor, repassa a pergunta para o senhor. Pode se transformar uma úlcera? Pode se transformar em um câncer de estômago? As úlceras, elas são lesões comuns que a gente vê muito na prática clínica. É importante diferenciar a úlcera benigna das úlceras malignas. A úlcera benigna no estômago, geralmente, ela é devido a alterações da secreção ácida ou mesmo infecções da bactéria, como nós já falamos, a bactéria H. pylori ou Helicobacter pylori. É importante o segmento dessas lesões gástricas, por isso a importância do segmento com o especialista, para que a gente possa, caso a úlcera vir a tornar-se neoplásica, surpreendê-la no início e levar ao tratamento cirúrgico precoce. Mas nem toda úlcera é câncer, isso é importante a gente deixar bem claro. Claro que as úlceras associadas com infecção da bactéria H. pylori, a longo prazo elas podem vir a se tornarem câncer. Reforço então a importância do segmento médico adequado. Doutor, uma vez identificado o câncer, qual que é a sequência do tratamento? Qual que é a ordem do tratamento? O primeiro passo é procurar o cirurgião, porque o tratamento principal da neoplasia gástrica, do câncer gástrico, é a cirurgia, né? Após a cirurgia, o material que foi retirado na cirurgia, o estômago e os nódulos linfáticos, vai ser analisado também por um médico patologista, e com base nesse resultado, vai ser determinada a necessidade ou não de uma quimioterapia seguida da cirurgia. Em alguns casos específicos, pode ser feita a quimioterapia antes da cirurgia, mas são casos diferenciados que devem ser discutidos com o seu médico especialista. Doutor, a gente está caminhando para o final do programa e a gente gostaria de ouvir do senhor a orientação. Qual que é a orientação final que a gente pode deixar para o espectador em relação à doença, como se prevenir? Eu acredito que a prevenção do câncer gástrico, ela é abrangente porque também é a mesma prevenção dos outros cânceres, dos outros tipos de cânceres. Então é baseado no abandono do tabagismo, na diminuição da ingestão de bebida alcoólica, né, uma dieta rica em fibras, vegetais folhosos, frutas, evitar muito alimento industrializado, né, manter atividades físicas regulares, procurar levar uma vida saudável, dentro do possível. A gente sabe que hoje em dia a vida é muito corrida, né? E em alguns casos que nós não falamos, aquelas pessoas que têm parentes próximos que já tiveram câncer gástrico, principalmente aqueles que apresentaram neoplasia abaixo de 45 anos, é recomendável que outros membros da família procurem o médico para fazer uma triagem, porque existe uma pequena proporção de pacientes que têm alterações genéticas que podem predispor ao câncer de estômago. Doutor, então o caminho é a prevenção? Sim, o caminho é a prevenção, é o diagnóstico precoce, e isso é o paciente que, assim que começar a sentir alterações na digestão, ou essas mesmas que nós falamos de sangramento nas fezes, procurar o médico, não menosprezar esse tipo de alteração não. Isso aí pode ser a chave para um diagnóstico precoce e um tratamento com bastante sucesso. Doutor, então muito obrigado pela participação aqui no programa. Espero que a gente, com esse papo aqui, tenha contribuído para, de certa forma, mostrar para as pessoas o que é a doença e como se prevenir. Fabiano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando esses esclarecimentos e participando do programa Mais Saúde. Gostaria de lembrar também que o Instituto Mário Pena é uma instituição que há vários anos já prima pela excelência no tratamento do câncer. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, doutor, e o programa Mais Saúde vai ficando por aqui. Você vai receber um folheto com informações sobre o câncer de estômago. Guarde-o e, em caso de alguma dúvida, ligue para o telefone que está nele. Tudo de bom, ótima saúde, a gente se vê por aí.